Alô, amigos, alô, internautas de São Caetano, ABC e de todo o Brasil. O X da questão hoje é um assunto que interessa o Brasil inteiro. E é uma pergunta que todos os brasileiros estão fazendo, mesmo depois do começo do horário político eleitoral. O X da questão de hoje é o seguinte: os novos rumos da corrida eleitoral. O que vale dizer que justifica a seguinte pergunta: o que muda na campanha eleitoral depois do acidente aéreo que vitimou Eduardo Campos, do PSB? Pois bem, você vai ver que já mudou. Já mudou. Pois bem, nós estamos aqui para saber a opinião do 3x1. Éder Xavier, advogado, Éder Xavier, político, Éder Xavier, escritor, está aqui 3 em 1, reunindo essas 3 experiências da sua vida para nós analisarmos essa questão. Doutor Éder, veja que coisa curiosa. Mesmo antes de ser apontada como candidata do PSB e dos partidos coligados, mesmo antes, depois da tragédia, as especulações, foi feita uma pesquisa pelo Datafolha, como o senhor sabe. Sem ser candidata, ou sacramentada candidata, a Marina já começou com 21, já passou o Aécio, quer dizer, já mudou o panorama da campanha. Bom, Ney Gonçalves, eu acho que é muito oportuno, está de parabéns à nossa produção em trazer esse tema, que é um tema só que não é regional, não é da cidade de São Caetano do Sul, é evidente que esse tema é nacional. Mas você vê, na tribuna, eu fiz lá algumas observações a respeito dessa tragédia, na tribuna da Câmara de São Caetano do Sul, na qualidade de vereador. E então eu disse assim, que São Caetano é o maior IDH do Brasil. Então, a nossa representatividade nacional, em termos de número, etc., mas no aspecto de índice de desenvolvimento humano, ela é expressiva. Então, aquilo que for comentado, aquilo que for nessa efervescência da interpretação desse novo momento, São Caetano pode também ter ressonância nacional, por que não? Então é interessante, muito interessante, o que a nossa produção trouxe hoje para discutirmos os rumos da corrida eleitoral e este fato lamentável com Eduardo Campos, né? Você sabe, Ney, nós temos lutado tanto, os brasileiros, a nossa história, para que a cidadania seja exercida na plenitude pelos brasileiros, pelos cidadãos brasileiros. E me parece que raiou um novo momento na história para que possa o brasileiro exercer na plenitude a cidadania. É um fato lamentável, coisa muito triste para a família, mas essa imolação, essa situação que aconteceu com o Eduardo me faz lembrar o seguinte: de um programa de rádio que meu pai ouvia, minha família ouvia, e que até me perturbava quando eu era muito pequeno. Ligava o rádio, alto som, lá, o menino ouvia aquilo, era Bom Dia, mas Bom Dia mesmo, o programa Omar Cardoso, e ele falava sobre horóscopo e tal. Então vamos deixar o horóscopo de lado, assim, eu acho que no Brasil me vem essa ideia. Bom dia, mas bom dia mesmo. Raiou um novo momento na vida nacional. A comoção estimula a pensar. Então, quem sabe nós vamos exercer a cidadania com essa situação tão grave que aconteceu. E aí é como você disse, olha, irão prestar muito mais atenção nas propostas, penso eu, em face da comoção deste fato, da morte, da tragédia, da violência, despedaçamento do corpo do Eduardo e mais 6 companheiros. Então, vai fazer, penso eu, a comoção, esse sentimento todo, um país religioso, um país de esperança. Por exemplo, eu vinha falando agora, o espírita, né, esse movimento espírita que cresce, o Brasil é o maior representante, o que mais tem adensado a história espírita. Então é de religião, é de fé, é de crença no porvir, no crença no amanhã. Este é esse país. A comoção fará prestar atenção nas propostas do Aécio, na situação da economia, como é que está com o PT administrando, e também da nossa Marina, da Marina. Então, eu vejo que
haverá realmente novos rumos, as coisas vão ficar muito diferenciadas e é muito interessante conversar com o Ney Gonçalves Dias sobre isso tudo que conhece política. O senhor acha então que a comoção do desaparecimento, provocada pelo desaparecimento do Eduardo Campos, pode estimular e pode ajudar a Marina? Bom, então isso não há dúvida, eu vejo que... Mas também, porque agora, não precisa dizer, então a comoção leva a ajudar a Marina, pensa-se a Marina, mas espera, como é que é, por quê, não sei o quê. E ela tem lá um viés com o meio ambiente. Bom, então, agora haverá da parte dos outros candidatos, do Aécio e da Dilma, uma luta para tirar esse aspecto da comoção. Ora, a comoção e essa situação fará com que o brasileiro venha pensar muito mais e prestar atenção nas propostas daqueles que são candidatos a presidente. E também acho que também resvala para o governo do Estado, para os deputados. Eu penso que haverá a comoção, é isso que eu quero dizer, a comoção fará a sensibilidade aumentar e aí terá que prestar, o cidadão terá que prestar mais atenção nas propostas. Quem sabe assim nós venhamos a caminhar melhor naquela história que eu disse no início, da participação, para que a cidadania do povo, para que a cidadania seja exercitada na plenitude. Porque o Eduardo lá atrás, ele aderiu à nova política ao se unir à Marina, lá atrás. Verdade. Mesmo sabendo que a Marina teria um potencial de voto superior ao dele. Eles falam em 20%, doutor, mas na eleição de 2010, a Marina teve 17,17%. E depois teve 19,3% dos votos válidos. E a gente arredonda para 20%, que é uma votação expressiva. E ela sai na primeira pesquisa, sem ser candidata, com 21%. Quer dizer, ela vai trazer também muita coisa que o Eduardo aderiu a ela, mas ela também deve ter aderido ao Eduardo durante essa convivência que eles tiveram. Não há dúvida. Porque, veja, a Marina é uma mulher, bom, aquela história que falaram que o Collor era mesmo um animal político. Então ela tem aquela coisa da política na alma, né? Ela conhece, ela sabe, ela fez, vivenciou, passou experiências. O Eduardo, um pouco tempo, né? Um homem jovem, com também essa ideia de animal político, aquilo que da política está dentro da alma e que faz. Então, lógico, duas potências políticas, a Marina e o Eduardo, né? Não poderia fazer um pacto antes que as coisas não fossem muito bem esclarecidas. Então, é evidente que um assimilou, eles iriam falar e vivenciar e materializar os ideários pregados na campanha, em sendo o Eduardo presidente, iriam materializar os ideários em conjunto. Eu não penso que haveria, assim, defecção entre eles ou qualquer problema maior. Bem, agora nós temos aqui uma outra questão para examinar. Nessa primeira pesquisa, doutor Éder, que ela tem 21%, então a disputa agora passa a ser entre o Aécio e ela, não entre Aécio e Dilma, e ela e Dilma, né? Mas ela pegou os eleitores nulos, brancos e indecisos. Ela pegou essa gente. Isso é. Ela não pegou nenhum eleitor, por enquanto, da Dilma e do Aécio. Só que se daqui para frente ela continuar crescendo, ela vai ter que pegar. Bom, por um lado, então não está adensado, não é real os votos, é o voto da comoção. É isso que aqueles que combatem, que vão ser contrários à Marina, vão falar. Por um outro lado, você vê, penso eu, se houver qualquer sinalização de que a teoria da conspiração, que algo foi feito para inibir a participação, um pequeno detalhe, uma palavra desse tipo de coisa, vai se alimentando cada vez mais, agora com técnica, não uma emoção do momento da morte, da tragédia, né? Vai alimentando isso, e eu não sei não, viu, se fizerem o marketing direitinho, porque eu disse, o estado emocional, um país religioso, uma grande parte, 2/3 da população brasileira não tem muita informação do como é a política, etc. Então, se alimentar com fatos um pouquinho técnicos, realmente o drone, alguém pôs esse drone lá, eu não sei como é que estava, ainda que não seja uma prova definitiva, a emoção floresce a tal ponto
olha, nós teremos surpresas dependendo do marketing como for feito, da Marina. Não sei não. Esse negócio de vencer no primeiro turno, há um desgaste muito grande, muita coisa nova a ponto de acontecer. E principalmente se a Marina honrar os compromissos, como nós já dissemos, em que ela fez com Eduardo Campos, que as propostas que ele anunciava, e como ele, no governo de Pernambuco, sair com uma administração de um estado com 83% é muito. Então ele tinha coisa moderna para falar. A tendência agora é prevalecer o discurso dela, Marina, e não do Campos, né? E saber até que ponto ela vai usar bem a imagem dele sem cometer um abuso. Agora aqui tem uma outra questão aqui. Muitas vezes uma pessoa é candidato, não é para ser eleito. Por exemplo, suponhamos que o Gustavo Baena seja candidato a deputado estadual nas próximas eleições. Ele sabe que não vai ganhar. Dinheiro para campanha, eleitorado, ele sabe que não é. Mas ele testa o eleitorado de São Caetano. E marca. Na próxima ele pode sair para vereador. Para vereador, marca o nome. Marca o nome. Então, o Eduardo Campos estava fazendo isso. Muito jovem ainda, antes dos 50 anos. Família organizada, 5 filhos. Ele teria, então, 20 anos pela frente, portanto, 5 eleições, para ganhar uma. Então, ele saiu para ser conhecido. Ia subir dos 8? Ia. 10, 11, mas não passava daí. Ele não ia para o segundo turno, mas ele sabia disso. Né? Ele sabia que estava marcando o nome dele. A Marina sabe que não. Na eleição passada ela já marcou o nome, agora é para valer. É para valer. Agora é para ganhar. É para valer, é verdade mesmo. Agora, também uma coisa que nós temos que notar, quando você vê a Dilma, vê esse vexame que ela deu lá na Globo, é um absurdo. Mas quando você vê a Dilma explicando, falando uma proposta de governo e tal, quando você vê a Dilma, você tem lá uma dimensão da força da comunicação dela. Quando você vê o Aécio, também tem lá a dimensão. O moço surpreendia quando falava. Então ele marcaria o nome mesmo, como você disse, com muita competência de sustentar coisas novas para a política. Ele tinha a sensibilidade de falar o que o povo queria. Ele é um moço que ia marcar bastante essa linha toda. Foi deputado estadual, foi deputado federal 3 vezes, governador de estado 2 vezes, e passou a vida inteira ao lado do avô, teve experiência verdade, política, tem uma história. Né? E você vê, ele mesmo disse ele tem, olha, que habilidade para cunhar frases, né? Como essa que está aí hoje em toda a rede. Ele mesmo disse que, caso não ganhasse as eleições, ele sairia maior do que entrou. São umas frases, era um moço que sabia comunicar mesmo a política, independente do fato da morte, que a gente diz, tudo que mora a gente quer, que bonzinho, não. As frases estão aí, as frases de que ele cunhou, e isso é uma delas. Eu vou sair maior, em que eu não ganhar as eleições, uma conversa franca, aberta, né? Alguém diria assim, você não pode falar, o marqueteiro que não vai ganhar, mas franqueza, se eu não ganhar, difícil, eu vou ser maior. É difícil um candidato falar um tipo de coisa assim. Eu vejo que na política é coisa assim. Ney, há uma coisa assim muito ruim nas candidaturas, nos personagens políticos profissional. Ele quer passar a ideia. Você fala para ele de Lua, ele sabe da Lua. Você fala de Marte, ele sabe de Marte. Você sabe do mar, fala tudo, passa aquela coisa. Que tal nós mudarmos e sabermos que todos os homens são homens? Não sabe. Nas vicissitudes, olha. Homem, ser humano, tem todos os problemas, tem tristeza, tem angústia, tem sofrimento, e fica velho, fica enrugado. Eu penso que o político moderno fala, eu tenho meus limites, por isso que eu não quero dizer para você que eu resolvo tudo, que eu sou onisciente, onipotente, onipresente. Agora, sabe, eu quero fazer uma proposta de unir pessoas, grupos. Eu tenho sustentado a tese há muito tempo que o candidato para os poderes executivo, o prefeito, o governador e o presidente, teria que contar para a população com quem ele vai materializar os ideários pregados no programa, na campanha. Quem vai ajudar? Quais são os meus ministros? Isso. Que bom seria que ele falou, olha, eu sou a Dilma, eu passei muita dificuldade aqui para governar o Brasil, mas eu quero dar um novo rumo para esse problema da economia e tal. O meu ministro da economia é fulano de tal. O da segurança é o fulano do exército. Fala aos seus ministros, Dilma. Aliás, Aécio, você foi no programa lá no TV Cultura, aquele programa lá, Roda Viva, e você deu uma ideia de que vai contar. Então, porque mostrar que sozinho não faz nada.
né? A própria Marina, olha, eu quero ser, acontecer a comoção. 30 dias antes das eleições, falar para o povo com quem vai fazer, porque cadê o homem onisciente, onipotente, onipresente, poderoso, homem e mulher que senta numa prefeitura, e eu sou poderoso, eu falo, não, olha, que tal nós mudarmos isso também, nós brasileiros, vamos votar naquele que é bem sincero, porque se ele é sincero nos defeitos dele, ele vai ser sincero também na exercendo o mandato. Daqui a um minuto, nós vamos dizer aqui, e o Dr. Éder vai interpretar, o tema da campanha eleitoral de 2014. Até lá! Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. A educação é a base para uma sociedade mais justa. É por isso que em São Caetano do Sul, o sucesso para viver melhor começa pela educação. Entre as oportunidades oferecidas a estudantes do município estão o auxílio para cursos técnicos profissionalizantes e o estudo de idiomas em escolas da rede privada. E ainda, transporte escolar para quem está no ensino fundamental e bolsas de estudo para universidades do município e de outras cidades. Viver melhor, justiça social a quem realmente precisa. Uma marca de São Caetano do Sul. Bem, meus amigos internautas, alô amigos internautas de São Caetano, do ABC e de todo o Brasil. Dr. Éder Xavier, advogado, vereador da Câmara Municipal de São Caetano e escritor. Dr. Éder, até agora, eles não falaram sobre o assunto. Se não falarem daqui para frente, vão cair do cavalo. Dr. Éder, a situação econômica do país está difícil. Eu vou dar 2 exemplos rápidos aqui. O presidente Fernando Henrique teve 4 anos de governo bons. Tanto é que os políticos diziam na época, se o Fernando Henrique tivesse ficado só 4 ou 5 anos e não reeleito, teria entrado para a história. Porque na reeleição foi mal o governo. O presidente Lula entrou e o governo estava meio desatrelado, economia, problemas, 2008. O presidente Lula foi difícil, teve 8, 9 meses com o país parado. Mas no segundo turno, ao contrário de Fernando Henrique, na reeleição, o Lula conseguiu um crescimento do país de 4% ao ano. 4 anos. Isso não vinha desde Fernando Henrique. Então houve uma festa no país, todo mundo alegre, feliz. Agora vem a Copa do Mundo, agora vem a Olimpíada. Mas não era a Copa do Mundo, era a situação econômica que era boa. E agora não é boa. Nós não vamos ultrapassar o teto da meta. 4,5% vai, mas não vai passar de 6,5%. Mas crescer, doutor Éder, não vai passar de 1 ponto, se chegar a 1 ponto, 1%. Quer dizer, a presidente Dilma não fala. Ela dá a entender, não, porque está todo mundo empregado, não, porque eu fiz a casa, não. Mas as pessoas querem saber da situação econômica, como é que vai ficar. As pessoas querem saber. O senhor tem razão quando o senhor disse, eu vou fazer o quê? A Marina e o Aécio vão manter a política econômica atual? Vão mudar? Vão mudar para onde? Vão mudar com o quê? Vão mudar com quem? Essa é a questão, doutor Éder. Perfeito, muito bem colocado, Ney. Você vê, nós estamos realmente, todos, de qualquer matiz política, de qualquer empresa, bancos, está situando, pontuando, tendo a coragem de dizer, porque você sabe uma palavra no mundo econômico, cai a bolsa, sobe, mas dizendo que nós estamos numa recessão técnica, no mínimo técnica. Isso acontece pela primeira vez no governo, vai terminar um governo, ou uma reeleição, no momento assim, eleitoral, e com uma recessão técnica. Eu digo, depois que nós começamos a eleger presidente, vamos dizer nesse período aí, que o povo voltou a votar. Então, diante desse quadro, como você bem disse, se não enfrentar de cara limpa, com muita clareza, como no governo, tanto um dos 3 candidatos, a própria Marina, a Dilma,
se isso não for bem esclarecido, o PSDB vem há muito tempo fazendo críticas exatamente na economia. Por isso que você vê, vocês aí poderiam fazer não são competentes, o PSDB não é competente para fazer oposição. Porque eles entraram mesmo na economia, e a economia, esses programas macro, de administração nacional, federal, ele não é bem que o povo entende muito bem, mas ele vem fazendo crítica. Então, se o Aécio também não mostrar como é que vai resolver esse problema, que não é fácil resolver, porque o crescimento econômico passa por muitas coisas, passa por exemplo, pela estrutura viária, pelos portos, por tudo aquilo que foi prometido e não foi feito. E passa também pelo BNDES, fazer investimentos para o amiguinho de governo, para apadrinhado de governo. Olha o BNDES nesse governo PT, o que ele enfiou de dinheiro. Ike Batista, né? Olha lá, para cá, para lá. Então, precisa, como você disse, enfrentar essa situação, os três candidatos, e mostrar o que vai fazer com a economia num momento difícil que nós não estamos... E o mundo está difícil. As outras economias também, muito próximas da nossa, sétima economia, o Brasil, também está passando por dificuldades. Então, você disse bem, caíram do cavalo. Se vocês não enfrentarem essa situação... E agora não vai um enfrentamento técnico, viu? Você que vai falar lá na televisão, aí, que vai falar aquelas coisas difíceis, quem vai ser o presidente do Banco Central, se o Banco Central deve ter esse ou aquele comportamento. Na verdade, o que tem que falar, Ney, penso eu, é assim... O preço do arroz, da batata, do feijão, é isso que precisa o povão todo entender, porque houve sim inflação, uma inflação terrível, esse problema da energia elétrica, você viu em alguns estados, 43, um aumento terrível. Então, isso gera para o bolso do cidadão, principalmente daqueles menos afortunados, vamos dizer assim, um peso inflacionário muito grande. Isso será discutido claramente para a população? É isso que é interessante, né? Agora, nós precisamos saber também até que ponto a Marina vai conseguir convencer, né? E de que maneira ela vai estabelecer manter programas sociais, e o problema tanto ela como o Aécio tem esse problema. Tem problema. Ou seja, eu vou mudar a economia, eu vou fazer isso, aquilo outro, mas vou ou não manter os programas sociais. Esse recado a Marina tem que dar no Aécio. Pegou. A Dilma não tem dúvida, não tem porque dúvida. Ela já está no PT. Então houve crítica do seu Aécio, PSDB lá, contra esses... é populismo, é isso, bolsa não sei do que, economia não sei do que, bolsa... Ninguém trabalha nesse país, então tem aquela charge toda. O camarada viu uma charge interessante naquela rede estendida assim, mulher, hoje é dia de buscar lá o dinheiro no banco lá da bolsa não sei do que o Lula deu, que a Dilma deu do PT, mas eles não podem trazer aqui, quer dizer, então essas críticas todas o PSDB fez. Agora, o PSDB, eu quero saber do seguinte, senhor, fala pro povo que você vai tirar isso para ver o que acontece com você. Marina, fala que você vai tirar isso do povo, que o PT alimentou. Agora, mantenha esse negócio todo, essas benesses todas aí, esse populismo mesmo, essa coisaiada toda, mantenha isso tudo, faz o Brasil crescer, cumpre o papel do SUS, o SUS, então ter uma saúde digna, e faz tudo. Como é que você vai falar isso pro povo? Tá difícil para eles, hein? Você falou certo mesmo. Como a Marina foi do PT, teoricamente, ela pode transmitir nesse setor mais segurança mais que o Aécio, que foi sempre um crítico. E outra coisa, na verdade, nisso que eu falei, talvez na teoria, naquelas coisas da macroeconomia, os pensadores da economia nacional que estão vinculados ao PSDB sejam muito capazes mesmo, até porque plano real, plano todo, esse pessoal todo que vem nesse grupo político, então eles são competentes. Mas o que eu estou querendo falar aqui, que o povão que vota, é assim, o preço da batatinha, do arroz, do feijão, da carne, da energia elétrica, o mau atendimento das coisas públicas, etc. e tal. Então alguém tem que falar, eu vou melhorar isto e vou continuar com todas as benesses que foram feitas pelo governo do PT. Essa equação vai ser difícil de explicar. E aí eu penso que a Dilma, como você bem disse, ela já é desse meio mesmo. Fica mais fácil para ela, né? Esse é um embate interessante que você levantou. Que ela já está no caminho de manutenção. Agora, doutor Hélio, o presidente Lula, no primeiro programa do horário eleitoral, no dia 29, terça-feira passada,
Ele disse que o governo da Dilma vai ser, o segundo governo será melhor do que o primeiro. Ora, se ele admite isso, de certa forma, ele admite que o primeiro governo teve problemas. Né? No mínimo teve problemas, né? No mínimo. Não é que não foi bem, no mínimo teve problemas. Né? Olha, o metalúrgico Lula, se hoje tem uma comoção, né, por causa da tragédia da morte, então vamos pensar assim, teve uma comoção também porque morreu, teoricamente, com o passar do tempo, as forças militares que governavam o Brasil, né? Então morreu, acabou aquele período, e então iniciou Então havia também uma comoção, olha, os militares não estão mais no poder, agora o civil, tá? Então foi ali que começou o sindicato, aqui no ABC, que são movimentos políticos de ressonância nacional, aconteceram aqui. O Lula morou em São Caetano do Sul. Então o metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva, ele vive das coisas messiânicas. Então eu acho que é a conversa dele que vai melhorar. Mas vai melhorar só porque você falou, Lula? Você realmente se sente, Lula, um ser onisciente, onipotente, onipresente. Agora você vai ter debate. Você que é o mentor da Dilma, você vai ter que explicar realmente tudo, como é que você vai fazer, de verdade. E vai ver se o povo vai acreditar. Porque se você vem até hoje, Lula, com a história messiânica, que eu faço, que aconteça, que acontece. E o pior também, sabe, eu penso que a mídia nacional dá muita importância para esse moço, que é limitado, e que vem, esse moço chamado Lula, que é limitado e que veio também na onda das coisas assim. Então, é como eu disse no início, viu? Quem sabe a comoção faça o povo brasileiro prestar mais atenção nas propostas. Porque se o povo prestar mais atenção nas propostas, ele vai ter força depois para cobrar. Agora, se não presta em nada... Se não apreende nada. Não aprende nada, não quer saber nada, então ele também não cobra depois. Então, se ele vai pela emoção dos programas, dos marqueteiros, que tem um lá morrendo de fome, põe lá uma pessoa morrendo de fome, e outro lá e tal. Agora, aqui está o Messias aqui, ele vai solucionar. Essas coisas assim. Agora, pela comoção, se prestar atenção, o que é que fala de verdade o seu Aécio? O que é que fala a dona Dilma? O que fala a dona Marina? Se o povão, grande parte do povo, que fica sempre alienado, prestar atenção, ele deu uma contribuição, ele prestou atenção. Então, se ele entregou pelo menos a atenção dele, ele pode cobrar. Então, a cidadania vai melhorar. Agora, Ney, a Dilma com a máquina na mão, e após o início do ano eleitoral, tem muita coisa que pode acontecer. O programa PAC, por exemplo, violou lei federal, que é a 8666 da lei de licitação. Olha, aqui nós falamos aqui no programa, estádios que milionário, valor, dinheiro correndo. Olha, o PT está bem preparado. A Dilma está bem preparada para fazer enfrentamento. Mas é isso que eu penso, a comoção, reitero, a comoção nacional poderá fazer o povo prestar atenção e não entrar nos marqueteiros e nos milhões que possa alguém estar guardado para fazer a campanha do PT. Uma pergunta que se faz hoje é se a polarização entre o PSDB e o PT vai se manter. Eu acho que ela vai se manter. Pelo seguinte, se o Aécio ganhar, foi mantida a polarização. Se a Dilma ganhar do Aécio, foi mantida a polarização. Se o Aécio for para o segundo turno, a Dilma certamente vai apoiá-lo, a Marina. Se a Marina for para o segundo turno, possivelmente o Aécio vai apoiá-la, porque não tem alternativa. Então são dois partidos grandes e influentes ainda no cenário político eleitoral desta campanha de 2014. É verdade. Olha, se a Dilma não reagir durante... Porque você viu que nós temos pouquinhos dias... acho que quantos dias? Não sei mais ou menos quantos dias faltam. Eu não tenho a ideia. Acho que uns 40 dias. 40 dias. É pouquinho, pouco tempo. Né? Pouco tempo. Tem até isso também que está acontecendo. Né? Agora, se a Dilma também mais uns 10, 15 dias com o programa não reagir, mas reagir firme e forte mesmo, fica claro nas projeções que a reeleição dela está realmente muito ameaçada, né? Ela precisa reagir agora. Quantos dias você imagina, Ney, uma reação assim para poder permear outros setores, nessa linha que você falou de manter sempre PSDB e PT? A coisa já começou acelerada, agora já vai ter debate em televisão,
as televisões vão fazer debate, a coisa já não tem muito tempo mais. Não. Então você concorda que a comoção também leva as pessoas a assistir, porque começava o programa eleitoral, todo mundo desligava a televisão, ia lá na casa do vizinho para conversar outra coisa qualquer. Eu acho que a comoção agora, é isso que eu quero, não sei se estou conseguindo explicar bem, quer dizer, dentro dessa história do Eduardo, mas será que vão falar mal do Eduardo? Será que não sei o quê? Deixa eu ligar a televisão. Isso beneficia a comoção. Então, a comoção beneficia esse prestar atenção nas propostas, que sempre foi interessante e o povo ficou Agora, alienado. essa eleição tem outro aspecto importante. Nunca nós tivemos um número de partidos nanicos com candidatos como agora. Tem uns 10 candidatos nanicos aí. Se a Dilma subir um pouquinho, então ficará aquela polarização, PSDB, aquilo tudo que você já explicou. E aí, se continuar sempre os números que a gente vê na pesquisa, tem pastor com 4%, tem não sei o que lá com 2, com 1, soma tudo. Pra onde vai esse pessoal? Que engraçado. Os nanicos podem, às vezes, decidir essa eleição nacional. Que coisa, que coisa. Tem quase 8 ou 9 candidatos nanicos. E ele está pontuando, um faz 1%, outro faz... Aquele pastor Everaldo lá está tendo bastante voto, né? Esse está com... 4%, parece? 4%, 4%. Tem direito a 3%, tem direito a participar de debate. E o candidato que tiver mais de 3% já participa dos debates. Mas você... O debate que eu digo que os canais vão fazer na televisão. Né? Agora, você vê, Ney, a importância de nós discutirmos também se vai ter tantos partidos nanicos, né? Assim, a necessidade de ter tudo isso. Doutor Hélio, aquela câmera ali, o senhor vai falar agora com os internautas de São Caetano, do ABC e de todo o Brasil. Éder Xavier, o 3x1. Você que está aqui acompanhando o Ney Gonçalves Dias, é ele que é o âncora desse nosso programa o X da Questão. Eu quero dizer a vocês que eu iniciei o programa falando bom dia, mas bom dia mesmo. Que vem arraiar um novo dia em que o povo, a grande maioria, preste atenção nos programas, dos programas de televisão, nas mensagens, no ideário, que ao prestar atenção, o povo vai fazer a cobrança. Um grande abraço. Deus guarde a todos nós nesse momento interessante para o Brasil. De comoção, mas de responsabilidade do povo brasileiro para poder exercitar, depois das eleições, sempre, mas depois das eleições, a cidadania na plenitude. Um grande abraço.